Shema Israel. Eloheinu Adonai Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shalom, shalom, shalom Adonai, mais uma vez com o programa Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico. Hoje o programa vai estar uma benção. Hoje, Rabino, vamos já estar falando o que vai acontecer no programa. Qual é a paraxá que vai impactar as pessoas hoje, Rabino? Shalom Aleichem a todos. Hoje nós vamos falar sobre a porção da Torá, Lech Lecha, levanta-te e vai, que fala sobre o momento em que Avram tem um contato com o Todo-Poderoso e o Eterno envia-o a uma terra que ele não sabia onde era, pastor. E nós vamos ver a aventura que esse homem vai passar nessa caminhada que o Eterno vai ter com ele em nome de Yeshua. Legal. Falando sobre isso também, nós estamos já 3 semanas falando, uma sequência de programas, né? Nós começamos com Bereshit, e aí a sequência do programa da semana passada foi falando sobre Noé, né? Noah, sobre Noah. Hoje nós vamos falar sobre Avram, e Avram. na porção que se chama Lech Lecha. Tá, e também nós vamos desdobrar aquele desdobramento no livro de Atos. É importante falar sobre isso. Tudo que nós estamos falando tem uma sequência. Você que está assistindo nós, você vai ver uma sequência de programa. Aliás, nós temos matéria aqui para falar há anos, né, Rabino? Falando sobre a Torá, trazendo essas informações. Então, hoje nós vamos falar sobre Abraão, sobre essa questão, essa paraxá vai ser muito importante para todos nós. Bom, continuando, falando sobre a paraxá, sobre o livro de Atos, nós temos aqui algumas coisas para falar. Daqui a pouco você vai ver um louvor abençoado, que também nós vamos tocar um louvor. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma viagem extraordinária, uma viagem necessária que nós fazendo em 2018. Falar nisso, olha só que cenário bonito que nós estamos aí. Fala a verdade, nós estamos com um cenário novo, já profetizando que 2018 estaremos lá em Israel. E vamos fazer um programa direto de Israel. Pode ter certeza, 2018 nós vamos fazer o Shema Israel lá em Israel, não é não, Rabino? Com certeza, em nome de Yeshua, eu creio nisso, pastor. E nós estaremos lá transmitindo, não sei se do muro, como nós estamos com o fundo aqui, com o nosso muro, né? O muro ocidental, não sei se de lá, mas certamente de Israel estaremos transmitindo ao vivo o programa Shema Israel em 2018, em nome de Yeshua. Essa já tem nós mudamos o cenário porque já é uma visão profética de que sabendo que quem ama Israel vai visitar Israel. E nós vamos visitar, e você vai conosco nessa caravana. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa caravana, sobre o que vai estar acontecendo nesse programa. Vai ser maravilhoso. O Eterno tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa para nos aprendermos no dia de hoje. A palavra de Deus ela fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A palavra de Deus fala que nós temos que crescer de verdade. E o programa Shema Israel nasceu para isso, para que você possa aprender a crescer na graça, no conhecimento, trazer ferramenta para todos os ministérios. A nossa ideia aqui é levar a ferramenta, levar o ensinamento do judaísmo messiânico para os pastores, para os líderes, para os ministérios, para as igrejas que amam Israel. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função, trazer essa visão de reino. A palavra também nos ensina que nós temos que orar por Jerusalém. Nós temos que orar para Israel, nós temos que entender o profético de Israel. Israel é um profético. Toda a igreja no Brasil e no mundo todo tem que entender isso, porque a igreja e Israel estão conectadas. Tem uma conexão, não é verdade, sobre isso? Com certeza, e a conexão é total, pastor. Nós já mencionamos isso. A igreja está ligada a Israel, e lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, isso fica bem claro no livro de Romanos, no capítulo 11, quando o nosso querido irmão Shaul, né, que é o Paulo, ele fala que a oliveira brava foi enxertada na oliveira boa. Então, a igreja é esse enxerto. E esse enxerto, ele precisa se harmonizar com a planta-mãe, que é Israel. E nós estamos aqui para trazer essa conexão e fazer com que um reconheça o outro. Israel possa reconhecer a igreja e a igreja possa reconhecer Israel. Como uma família, né? O irmão mais velho e o irmão mais novo. Com certeza. Falando em família, eu quero falar um pouco sobre família.
nós estamos vivendo em um tempo que a família está sendo desconstruída. Isso aí já vem, eu estou vendo muito, acompanhando a internet, acompanhando isso, eu estou vendo o que estão querendo fazer com a família, o que estão querendo trazer. Mas isso não vai acontecer porque Deus não vai permitir que aconteça isso. Mas nós, como igreja, não devemos ficar calados. Nós temos que mostrar que nós estamos em uma posição. O nosso posicionamento é princípio. E o princípio familiar vem da fé judaico-messiânica. Ela vem, na verdade, da fé de Abraão, princípio de família, aquelas coisas todas. E nós não vamos abrir mão disso. A igreja não vai abrir mão disso, Israel não vai abrir mão disso. E não adianta tentarem desconstruir uma coisa que o Deus construiu. Aquilo que Deus constrói, ninguém desconstrói. Não adianta a ciência, não adianta... Eu estou vendo aí pessoas vindo de países de fora, nem vou citar o nome dessa mulher, ela está falando coisas absurdas em relação à família e está falando que a família cientificamente não é comprovada. Meu irmão, o que é isso? Não existe essa questão de não é comprovada uma questão científica. É lógico que é comprovado. Não dá para nascer criança de 2 homens e de 2 mulheres. Então, tem coisas que é incrível, né? E essas pessoas estão tentando colocar isso nas escolas, como essa ideologia de gênero e tudo mais. Mas isso não vai adiantar. Enquanto tiver povo de Deus, pode esquecer que família é uma coisa que foi não inventada pelo homem, a família foi constituída pelo próprio Criador. Deus criou a família e é isso que nós vamos fazer, e essa bandeira que nós vamos realmente levantar em nome de Yeshua. Família é um patrimônio do Eterno, é uma criação de Deus. Por isso nós estamos aprendendo junto como família, Israel e a igreja, andando junto para aprender como família os princípios que Deus tem para nossas vidas e para todos aqueles que creem na família tradicional, não é verdade? Com certeza. E falando em família, né? Vamos direto agora para a nossa porção da Torá. E essa porção, ela fala fala muitas coisas interessantes. Mas logo aqui no começo, tem um verso interessante que diz assim, em Gênesis 12:1. Ora, o Eterno disse a Avram, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Sabe de uma coisa, irmãos? Obedecer tem vários níveis, mas o nível que Avram vai obedecer ao Eterno aqui é o nível que nós cremos ser o mais alto. Sabe por quê? Porque o Eterno diz para ele aqui, sai-te da tua terra e da tua parentela. E o Eterno não diz para onde ele iria. Imagine nós que somos casados, chegamos para nossa esposa e dizemos assim, nós vamos mudar. E ela pergunta assim, para onde? E você diz, não sei, o Eterno ainda não mostrou, nós vamos mudar para algum lugar. É de deixar qualquer mulher maluca. E o Eterno falou isso para Avram, e ele disse que ele ia romper os laços familiares para que, através de Avram, uma nova família fosse constituída através dele e da sua esposa. Lembrando que a esposa dele era estéril. E isso mostra para a gente uma outra coisa muito linda, o poder do Eterno, quando nós cremos na palavra do Eterno, e nós obedecemos aquilo que Ele nos ordenou, o milagre acontece de uma forma linda, e vai mudar não só a vida de Avram e Sara, mas a vida de toda a humanidade, e isso é algo muito tremendo. E eu só gostaria de mostrar uma coisa para os irmãos aqui, o Midrash compara Avram a um frasco de perfume. Um frasco de perfume que, quando ele é transportado por diversos lugares, ele leva aquele cheiro aroma, gostoso. Né? O aroma, o cheiro. O aroma, o cheiro, leva para vários lugares. E tem uma outra coisa interessante que o Midrash diz, pastor, sobre o Messias. Ele diz assim, Mashiach reconhecerá seu povo pelo cheiro. Como assim vai reconhecer o seu povo pelo cheiro? Uma coisa que parece estranha, né? Agora nós podemos conectar esse dito do Midrash com um versículo que Shaul nos diz, que nós somos o bom perfume do Messias. Isso mostra o seguinte, que eu e você carregamos o cheiro da salvação, e assim o Messias também vai nos reconhecer.
E esse cheiro da salvação, ele vem porque o Espírito Santo está em nós, nos selando com o bom perfume do Messias. Tudo isso vem por causa de um princípio, né, Rabino? De um princípio de obediência, um princípio de família, um princípio de... Você vê que quando Abraão, ele sai com a sua família. A sua família, a mulher não questiona, ela vai junto. É verdade. Ela entende que o chamado dele, por isso que tem essa questão da missão, né? O homem tem uma missão e a mulher tem uma submissão, que não é quer dizer que ela tem que ficar escrava dele, mas tem que dizer que ela vai fazer a missão que o esposo está fazendo. Exatamente, cumprir o chamado. E aí, pastor, é que nós vamos ver uma outra coisa interessantíssima. Quando Sara vai com Avram, o que vai acontecer com ela? Ela vai lá na frente receber uma bênção, que era tudo aquilo que o seu coração desejava. E olha só que coisa bacana. Dentro do judaísmo nós temos uma outra coisa linda. Ele fala assim, o Senhor fala para ele, vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que acontece aqui? Essa palavra mostrarei é areha em hebraico. E a palavra, as letras em hebraico são números, ok? Então, se as letras são números, a palavra areha dá um número. Qual é o número que ela dá quando a gente soma todas as letras de acordo com o nome de cada letra? 832. Mas o que significa isso? Isso, o que significa isso? 832 é o mesmo número de Eretz Israel, ou a terra de Israel. Quando o Eterno falou com Avram, a terra que eu te mostrarei, ele estava falando, na realidade, através da palavra mostrarei, a terra de Israel. Ou seja, o Eterno já estava dizendo para o nosso patriarca que ele o levaria para a terra de Israel, através dessa palavra em hebraico. Que bênção. Rabino, para o pessoal entender, essa questão de que quando fala que o alfabeto hebraico também é a mesma coisa que o número e a letra, equivale-se, né? Sim. É chamado de gematria, né? Quando o pessoal faz a soma para dar um significado, essa soma é chamada de gematria. Exatamente. E não tem nada a ver com numerologia. Não Vamos tem nada deixar a ver isso com bem numerologia, claro. exatamente não. isso. Não tem nada A a ver gematria é uma ciência bíblica que nos mostra um significado maior e amplificado de um texto. Nesse texto, por exemplo, nós temos a correspondência de uma palavra com mais duas palavras em hebraico para mostrar um significado amplificado. Então, nesse caso, a gente vai ver que a gematria ela é uma ciência bíblica e que nos leva a fazer conexões inesperadas. Como é o caso daquilo que a gente acabou de fazer aqui, a palavra areha, conectar ela com Eretz Israel. Então, isso nos mostra que há uma sabedoria oculta do Eterno dentro da língua hebraica e que nós vamos a cada programa trazer um pouquinho para que os nossos telespectadores possam compreender um pouco mais sobre isso. Perfeitamente. Vamos continuar, né, com essa sequência aí de estudos, né? Isso. E aí, pastor, nós temos uma outra coisa interessante aqui, que o Eterno fala com Avram, que ele tornaria Avram uma grande nação, né? E todas as vezes que nós pegamos a história de Israel, nós vemos que Israel nunca na história foi uma grande nação. Aí nós vamos perguntar assim, o Eterno errou? O que aconteceu? Por que Israel nunca foi uma grande nação? Aí nós vamos entender isso quando nós lemos Romanos 11 sobre o enxerto. O enxerto, né? A igreja. A igreja, que é parte da nação de Israel. E hoje, os cristãos são por volta de 1,5 bilhão, aproximadamente, em todo o mundo. Então, se nós... Isso quer ter mais, hein? Vamos fazer uma conta modesta. Nós somos, entre os crentes no mundo, 1,5 bilhão. Aí 1,5 bilhão a gente já pode dizer, nós somos uma grande nação. E o Eterno cumpriu a promessa que ele fez a Avram, de torná-lo uma grande nação. Mas tem uma outra coisa que é muito interessante, que está no verso 3, pastor, que o texto diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Eu queria só fazer um parêntese aqui e falar com os nossos telespectadores sobre algo. Qual é a forma de nos relacionarmos com Israel e com o povo judeu? Você quer receber alguma coisa do Eterno? O Eterno então diz assim: abençoarei os que te abençoarem. E a palavra abençoar aqui em hebraico é barak, que significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Isso é muito importante que ele fala. Barak é dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. É uma tripla bênção, né? E lembrando que prosperidade não é dinheiro. Não é dinheiro. É a unção. A primeira coisa que o Eterno quer dar para nós é a unção. O que significa? É a sua presença. A segunda, bem-sucedido, que é o sucesso, aí está ligado ao sucesso financeiro. E a fecundidade é a capacidade que uma pessoa tem de se reproduzir, não só fisicamente, como espiritualmente. Espiritualmente. Tá? E o que nós vemos hoje é que existem muitas pessoas que são estéreis espiritualmente. Por quê? Porque falta uma dimensão da bênção na vida dessa pessoa. Então, qual é a forma de nos relacionarmos com Israel? Abençoa Israel. É a pergunta que eu queria fazer para você hoje. Você ora por Israel? Você teve já a oportunidade de abençoar Israel? Você teve a oportunidade já de fazer alguma coisa por Israel? E isso, irmãos, é uma coisa muito séria, porque está falando daquilo que nós vamos receber, porque está escrito: tudo que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, tem uma lei do retorno, que é uma lei universal. Se você pegar qualquer pessoa no mundo que abençoar Israel, sendo ela crente ou não, ela vai receber a bênção do Eterno, porque ela está cumprindo um princípio das Escrituras. Em contrapartida, se uma pessoa fizer alguma coisa contra Israel, falar contra, se levantar, postar alguma coisa contra Israel, ela vai receber de brinde do Todo-Poderoso uma maldiçãozinha. E aí a gente vai perceber o seguinte: quantos antissemitas de plantão nós temos por aí? Muitos, né? Muitos. Inclusive dentro da igreja. Porque tem muita gente que diz assim: eu amo o Senhor, mas eu detesto Israel. Não gosto de judeu. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Uma ocasião eu fui pregar em Belo Horizonte, e depois que eu terminei a pregação, uma pessoa veio pelo corredor, estendeu o dedo em riste, colocou o dedo bem diante de mim e disse assim: eu detesto vocês porque vocês mataram o Messias. Virou as costas e foi embora. Isso é uma falta de informação. Aliás, o antissemitismo é uma coisa terrível que ao longo da história chegou muito isso, e a igreja, algumas igrejas entendem isso. Mas só quero dizer, é o seguinte, o Rabino, como que pode? A pessoa que, na verdade, ela crê no Deus de Isaac e Abraão e Deus de Jacó. É um Deus que é um Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus que falou com o povo, com a nação de Israel, que nos colocou, equivaleu nós, cristãos, como também a mesma herança. A gente às vezes fala assim: poxa vida, o crente também é perseguido, e tem gente que amaldiçoa crente, não gosta de crente, também recebe esse brindezinho também, né? Né? Com certeza. De falar, porque se eu creio no Deus de Israel, no Deus de Abraão, alguma pessoa que também falar contra nós, ela também cai nessa mesma questão aí de também ser amaldiçoada, não é verdade? Com certeza. Isso para a igreja, para Israel, isso é importante a gente saber. Agora, se eu entendo e começo a abençoar Israel, a abençoar a igreja, o povo de Deus no geral, para que todos entendam isso, a promessa, ela chega até nós. Com certeza. Né? Inclusive, pastor, existe um outro detalhe muito importante, que é um argumento que as pessoas usam muito, que está lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Aí, quando Yeshua estava para ser crucificado, alguns dos judeus viraram e disseram o seguinte: venha sobre nós e a nossa descendência o sangue desse justo. E aí, a gente percebe o seguinte, que as pessoas chegam para mim e me dizem assim: Israel foi amaldiçoado aí. Eu digo: verdade? Foi mesmo? Que engraçado, né? O sangue de Yeshua fez o que com a sua vida? Abençoou. Salvou, curou, libertou, restaurou, libertou. Tudo. Por que para Israel, então, é diferente? Para eles é maldição e para você é bênção?
Então, eu gostaria até de esclarecer uma coisa aqui para os nossos telespectadores. Com aquela palavra, Israel estava pedindo o seguinte, que nós sejamos salvos através do sangue de Yeshua HaMashiach. Com e certeza. Foi isso o que aconteceu, e daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês lá em Atos capítulo 2. Mas agora, eu gostaria de te mostrar que o Eterno fez uma promessa ao nosso patriarca Avram, e essa promessa, ela está se cumprindo até o dia de hoje. Não há como retornar desta promessa. E outra coisa, eu faço um convite a você. Se você nunca orou por Israel, ore por Israel. Se você nunca abençoou Israel, abençoe Israel. Se você nunca se propôs a fazer nada pelo povo judeu, faça hoje algo pelo povo judeu. Sabe por quê? Já tem muita gente contra, já tem muita gente querendo acabar conosco, já tem muita gente que olha para nós, quando nós andamos nas ruas, olha torto, porque nós somos judeus, nos vestimos como judeus e vivemos como judeus. Então, isso é importante, a gente entender o seguinte, que já tem muita gente que é antissemita e que deseja o nosso mal. Hoje, eu vim te conclamar aqui, através dessa porção da Torá, para que você possa amar Israel. E eu diria até uma coisa para você: ame Israel agora, não deixe para depois, ame Israel nesse momento, porque Israel precisa do seu amor, os judeus precisam do seu amor, para que eles possam também se aproximar de Yeshua. Uma das coisas que a gente tem visto muito e em todos os lugares, é que historicamente se criou uma barreira contra Israel. Ou seja, Israel não fala com o povo cristão e o povo cristão não fala com Israel, porque os cristãos acusam Israel de ter matado Yeshua. O povo de Israel acusa os cristãos de terem matado os judeus ao longo da história. E a gente sabe que isso aconteceu. Em nome do Eterno, em nome de Yeshua, muitos judeus foram mortos, tá? Nas cruzadas, a Santa Inquisição, depois da Segunda Guerra Mundial, e muitas arbitrariedades foram perpetradas contra Israel por conta disso. Então hoje eu quero te dizer, se você quer ter uma vida abençoada, eu estou te dando a fórmula agora. Ame Israel, ore por Israel, faça algo por Israel, porque essa promessa, ela continua válida para os nossos dias. Em nome de Yeshua. Com certeza. E falando sobre essa questão toda de amar Israel, a gente tem que precisar conhecer quais são os princípios que Deus deixou estabelecido na Bíblia para que a gente possa se cumprir. Os princípios que Deus deixou estabelecido para que possamos entender como a nação de Israel, como o povo de Deus é importante para nós todos, é também restaurar, né, Rabino, as festas bíblicas. Isso. Esse é muito importante também. Inclusive, nós estamos em tempo de festas bíblicas. Nós exatamente. Acabamos de celebrar, muitas igrejas, graças a Deus, acabamos de celebrar a festa de Sukkot. Que ela faz uma conexão, que ela mostra também ali, prova-se o nascimento de Yeshua dentro desse período, não é verdade? Exatamente. É uma coisa interessante. E depois tem as outras festas, né? E eu quero só fazer uma merchandising aqui deste livro, né, que o Rabino escreveu, que fala exatamente sobre isso. Você que quer aprender as festas judaicas, as receitas bíblicas, né? Nós temos de lançar esse livro. Inclusive, eu quero deixar um recado para você que está nos assistindo. No dia 11 de novembro, nós estaremos na livraria Curitiba. Na livraria Curitiba, no Shopping Aricanduva. Livraria Curitiba, no Shopping Aricanduva, lançando esse livro aqui, que é Receitas Judaicas e Festas Bíblicas. Nós estaremos lançando esse livro lá. Você é o nosso convidado, o Rabino vai estar lá. Nós vamos estar falando uma palestra sobre o lançamento do livro, sobre as festas bíblicas. Será uma grande bênção. Aliás, Deus, o Eterno, está nos abençoando de uma forma extraordinária. Nós estamos colocando literatura em livrarias circulares. Nós estamos aí com esse livro, não só na livraria Curitiba, ou em todas as grandes livrarias do Brasil, em todas as lojas e magazines também do Brasil. Esse livro está sendo uma grande bênção porque nós estamos conquistando, avançando
e estabelecendo a literatura judaica cristã. Aliás, é o único livro que mostra uma literatura judaica messiânica para as pessoas no Brasil. Quando nós levamos esse projeto para a editora fazer esse projeto, eles gostaram porque é um projeto de que não tem. As livrarias, as grandes livrarias gostaram do projeto porque não tem. Falando sobre cultura, sobre a culinária. E tem tudo de bom. Se você quiser conhecer esse livro, nós vamos estar fazendo um sorteio nos próximos programas, né? Desse livro. Você pode entrar no nosso site, www, não precisa falar nada, mas é consulteeditora.com.br. Consulteeditora.com.br. Está ali falando sobre esse livro do Rabino Mário Moreno, sobre outros livros também. Também nós temos uma outra novidade para as pessoas falarem, né? Para nós falarmos para as pessoas, Rabino, que é a Brit Hadashah em e-book. Esse também você pode entrar acessando qual é o site. A Brit Hadashah pode ser comprada em e-book no nosso site www.shemaisrael.com. E essa é uma coisa interessante, irmãos, porque nós fizemos a tradução do hebraico e nós restauramos muita coisa nessa tradução, e nós temos mais de 10 mil notas de rodapé, onde nós estamos trazendo de volta o verdadeiro significado da palavra do Eterno. Então, acesse o nosso site www.shemaisrael.com e logo na página principal você vai ver o banner que fala sobre a Brit Hadashah. Você clica no banner e você já vai direto para o shopping, e lá você já pode fazer a sua aquisição da Brit Hadashah e você vai receber a sua Brit Hadashah na sua própria casa em e-book. Ok? Para quem fica perguntando, mas o que é a Brit Hadashah? A Brit Hadashah é o Novo Testamento no hebraico. O que acontece? O Rabino Mário Moreno, o professor Rabino Mário Moreno, ele trabalha com a tradução há mais de 32 anos. Então, ele traduziu todo o Novo Testamento do hebraico, direto do hebraico, traduziu para o português. Então, ele fez essa tradução. E, junto com a tradução, ele resgatou todos os nomes, não foi, Rabino? Todos os nomes que eram originais. E tem também os comentários de rodapé. Para você ter uma ideia, essa Bíblia ela tem 10 mil notas de rodapé. São comentários tremendos, onde o pastor, a pastora, o bispo, o apóstolo vai poder adquirir essa Bíblia, esse Novo Testamento, e ter uma ferramenta com um conteúdo tremendo para que ele possa ministrar, aprender a falar o que é a palavra no hebraico. Então, o Rabino levou anos para traduzir isso, e nós conseguimos lançar isso em e-book. Você vai comprar, adquirir, vai baixar lá o teu e-book e vai começar a estudando conosco aqui, porque tudo que ele está falando aqui já tem, né, esse contexto, não é verdade? Exato, e até eu gostaria de dar uma orientação aos irmãos também sobre isso, dizendo o seguinte: você vai baixar o e-book, não distribua para ninguém, não copie para ninguém. Porque se você fizer isso, você vai cair nessa palavra que eu acabei de falar e, infelizmente, você vai ser amaldiçoado. Então, se você gosta do nosso trabalho, divulgue, peça a outras pessoas que entrem no site e possam comprar. Mas não faça pirataria, não faça esse tipo de coisa pelo seu próprio bem. Eu não vou deixar de receber a bênção se você distribuir o meu trabalho. O Eterno, de alguma forma, me recompensará, mas você sim será amaldiçoado. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós acabamos de estudar algo que é pertinente a esse tema. Por isso nós estamos falando desta forma. Não, isso ele está falando é uma grande verdade. Além, não é só a literatura que ele tem, é tudo. Tem pessoas que gravam. Daqui a pouco nós vamos fazer um louvor, vamos tocar louvor do pastor Roberto Teixeira, que ele é um cantor, compositor, que canta aí a Voz da Verdade, tem um CD dele, aquela coisa toda. Ele pode até falar sobre isso. Ele não ia gostar, nem o pessoal da Voz da Verdade, nem um cantor evangélico gostaria de estar que os CDs ou DVDs se não comprarem em pirataria. Então, pirataria não é legal. Não é legal. Esse negócio de pirataria pode ser livro, CD, pode ser o que for. Eu acredito que o homem de Deus ele tem que ser honesto, a mulher de Deus tem que ser honesta. Se ela for adquirir um produto, adquira um produto de verdade. Você tem que valorizar o cantor que canta música gospel, o produtor que faz programas, enfim,
todo mundo que trabalha honestamente, tem que ser valorizado os autores. Gente, nós temos muito autor e autora de conteúdo de qualidade. Nós temos pessoas que vão ser contempladas, que Deus vai honrar. Você que está me ouvindo, você que compôs uma música, você que escreveu um livro, Deus vai te dar essa condição de você também estar colocando esse livro para ser vendido. Porque se você teve uma visão de Deus, Deus vai te honrar. E certamente não vai ter esse negócio de pirataria. Se nós fazer a coisa certa, Deus nos honra e a maldição passa bem longe da gente em nome de Yeshua. Amém. Vamos agora, irmãos, para o livro de Atos. Vamos fazer um link agora com a Brit Hadashah, com o Novo Testamento. E vamos falar um pouco de Atos 2. E eu gostaria de ler alguns versículos aqui em Atos 2 para a gente poder explicar o que aconteceu aqui, pastor. Ok, vamos lá. E cumprindo-se o dia de Shavuot, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio dos céus um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Rapidamente, irmãos, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês. O que nós conhecemos como Pentecostes, na realidade, o que foi? Era uma festa bíblica chamada Shavuot, que é a festa do princípio da colheita. Então, nessa festa, o Eterno tinha feito uma promessa a Israel através do profeta Joel. Eu vou até ler o versículo para depois nós podemos completar tudo isso. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então, irmãos, eu gostaria de mostrar algumas coisas aqui para todos vocês, para os nossos telespectadores. A primeira delas, tá? Isso aconteceu numa festa bíblica de Shavuot. Não foi Pentecostes. Essa palavra Pentecostes vem de uma transliteração do grego, que significa 50º dia. Ou seja, logo após a festa de Pessach, pastor, em que Yeshua foi crucificado, morreu, 50 dias depois aconteceu Shavuot. Por isso, o pessoal chama de Pentecostes, porque a palavra grega Pentecostes significa 50º dia. Até daí deriva o termo pentecostal. Então a gente até brinca com os irmãos falando assim, que eles são os irmãos do 50º dia. Mas a gente sabe que eles são cheios do Espírito. É só uma brincadeira. Mas eu gostaria de mostrar uma outra coisa para os irmãos. As pessoas que estavam reunidas em Jerusalém eram todos judeus, porque eles tinham subido a Jerusalém para celebrar a festa. Essa festa é uma das 3 festas chamadas de Shalosh Regalim, que são as festas de peregrinação, em que todo judeu vai a Jerusalém para celebrar a festa. Então essa é a segunda festa de peregrinação na qual os judeus estavam presentes. E nesse dia, no primeiro dia da festa, o Espírito do Eterno é derramado em cumprimento à profecia de Joel que nós lemos aqui. E uma outra coisa interessante, queridos, que eu gostaria de deixar bem clara aqui para os nossos telespectadores, tá? A igreja não começou aqui, tá? Aqui não tem igreja, aqui só tem judeu. Se você ler o texto, os judeus vieram de várias partes do Império Romano. Por quê? Porque eles foram ali para cumprir um mandamento da Torá, ou seja, não tem cristão aqui, não tem igreja aqui, irmãos. Tem judeus que estão se completando com Yeshua. Como eu já disse anteriormente, o judeu não se converte, ele se completa, porque ele já tem o eterno e ele passa a ter então Yeshua. Então aqui nós temos judeus se completando com Yeshua através do derramar desta unção. E uma coisa interessante, pastor, por que isso aconteceu? Porque eles estavam cumprindo o mandamento em obediência à Torá. Que era um cumprimento de uma festa. Exatamente. Então, vamos tirar um princípio daqui. Todas as vezes que nós cumprimos um mandamento, nós recebemos uma bênção. Tá? Eu só vou explicar uma coisa rapidinha para os nossos telespectadores aqui.
são cerca de 8.000 promessas na Bíblia e existem 613 leis e mandamentos. Então, todas as vezes que a gente cumpre um mandamento, nós recebemos 13 bênçãos, porque se você pegar 8.000, que é o número de promessas, e dividir pelo número de mandamentos, que são 613, a resultante dá 13, alguma coisa. Vamos jogar o picado para lá e ficar só com o 13. Isso significa, pastor, que cada vez que eu obedeço um mandamento, eu recebo 13 bênçãos. Você falou uma coisa agora interessante. Quando eu falar em número 13, o pessoal fala que número 13 é número de azar, número isso, aquilo, outro, mas não tem nada a ver, né? O 13, pelo contrário, né? Dentro da tradição judaica, ele está ligado à palavra ahavá, que é amor. Ou seja, toda vez que nós cumprimos um mandamento, nós recebemos uma bênção do Eterno, ou 13 bênçãos, que são a manifestação do amor do Eterno. Do amor de Deus para conosco. Para conosco, que somos obedientes. Então, muito claro, gostaria que ficasse isso, para que nós possamos compreender que aqui os demais judeus messiânicos estão sendo incorporados aos discípulos de Yeshua. Então, nós estamos vendo que aqui vão se espalhar por todo o Império Romano mais de 3.000 homens e mulheres que agora têm Yeshua. Então, são judeus messiânicos sendo espalhados pelo Império Romano. E a gente vai ver uma coisa linda. Aqui, essas manifestações que aconteceram naquele dia, aconteceram por conta da festa, porque foram colhidas 3.000 vidas. Então tem um outro princípio que a gente tira daqui, pastor, como nós estamos falando da festa, né, das festas, a festa de Shavuot, ela traz para a gente uma colheita de almas. Ela é uma festa em que existe um derramar dos dons e da unção do Espírito Santo. Então você quer me dizer que quando nós começamos a celebrar a festa santa, principalmente essa festa de Shavuot, que ela dá um paralelo com a festa aí circular, que é as festas juninas, né? Dá um paralelo, é o mesmo... são celebradas na mesma época. Então, se eu esquecer da Raia Gospel e celebrar a festa de Shavuot, a igreja traz a colheita de vidas para o reino de Deus. Com certeza, porque essa é a unção da festa. É isso que já está ligado com a festa. Então, se a gente entender isso, pastor, nós nunca mais vamos celebrar uma festa pagã. Nós vamos pegar as festas bíblicas, celebrar e ver o resultado como a gente está vendo aqui na Bíblia. E outro detalhe, é o início da colheita. Isso significa que nós vamos entrar num tempo em que nós vamos colher o espiritual e o material a partir daquele momento de uma forma já sobrenatural. Por quê? Porque isso está relacionado com a unção da festa. E isso é uma coisa tremenda. E nós vamos notar uma outra coisa que aconteceu aqui em Atos 2, que as pessoas olhavam e se maravilhavam do que estava acontecendo. Os demais judeus olhavam e diziam assim: o que está acontecendo? Não são esses galileus? E quando fala-se de Galileu, fica parecendo que é pejorativo, né? Mas dentro da tradição judaica, grandes homens saíram da Galileia. E outra coisa, os livros da tradição judaica dizem que o Mashiach viria da Galileia, como ele realmente veio, entendeu? Então, quem conhece em profundidade a tradição judaica, entende que o fato de Yeshua vir da Galileia com os seus discípulos, demonstra o seguinte: o Messias veio de lá, trouxe os seus discípulos de lá, que eram também homens escolhidos a dedo, homens sábios, para que pudessem dar continuidade à sua pregação e a tudo aquilo que ele havia trazido como cumprimento da Torá. Perfeito. Então, a questão do Pentecostes ou de Shavuot é importante para entender toda essa revelação, né, Rabino? Porque a gente já faz isso na igreja, eu sei realmente mesmo, eu vejo muitas igrejas ministrando as festas bíblicas e tendo resultado, até porque a manifestação do Espírito Santo ela é tremenda. É claro que nós sabemos que quando a gente está na igreja, a gente ora, o Espírito Santo vem e manifesta, com certeza, porque onde eu tiver 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, estará lá e o Espírito Santo manifesta. Mas nas festas bíblicas, ele tem um mover sobrenatural, né? É uma coisa que você sente assim, fala, poxa vida, nossa, as pessoas, você olha para a cara das pessoas, as pessoas vê ali, né? Ela sente que o Espírito Santo
realmente está visitando ela. E é qualquer pessoa, não é uma outra pessoa, é um mover que impacta a igreja e as pessoas falam, poxa, eu nunca tinha sentido dessa forma. E uma outra coisa interessante, pastor, é que o texto diz aqui no verso 15, Atos 2,15, diz: estes filhos de Adão não estão embriagados como vós pensais, sendo apenas 9 horas da manhã. Sabe o que acontecia às 9 horas da manhã? O sacrifício da manhã no templo. Ou seja, na hora do sacrifício da manhã, o Eterno envia a unção do seu Espírito de uma forma poderosa para começar uma revolução em Israel. A hora que eles estavam orando lá no templo, o Espírito estava sendo derramado no meio do povo. Ou seja, até isso, nós temos que entender que houve um momento profético ali, que foi muito além do que nós sequer podemos imaginar. Por isso, irmãos, é que nós precisamos entender o que é que aconteceu ali, e logo depois nós temos um homem que vai se levantar para pregar e falar sobre Yeshua, que é o nosso querido Pedro, né? Ou o Kefa, né? Ele se levanta para pregar, e a pregação dele é incrivelmente simples. Ele só diz aquilo que Yeshua fez, e as pessoas olham para ele e dizem assim: o que nós temos que fazer agora? Qual é o próximo passo? Porque nós queremos selar essa aliança com o Messias e Yeshua. Irmãos, nós não precisamos de uma grande erudição para pregar, mas nós precisamos da unção do Espírito Santo para pregar. Ah, senão eu não preciso de conhecimento, rabino. Precisa. Porque quando ele abre a boca, ele vem falando sobre Yeshua dentro do contexto da tradição judaica. Mas ele estava tão cheio da presença do Eterno, tão cheio do poder do Espírito Santo, que as pessoas não resistiram. E ao longo dessa ministração, nos demais programas, eu vou mostrar para vocês como o Espírito Santo agia no meio da nação de Israel, e depois, quando eles saíram fora de Israel, como há um padrão só de ação do Espírito Santo. Mas o que precisa ficar claro aqui é que na festa de Shavuot houve essa colheita, e as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que elas estavam vendo, porque elas esperavam só uma festa. Imagine, você vai para um lugar onde você vai para uma festa, e de repente desencadeia-se dos céus uma manifestação espiritual tão grande, que as pessoas olham e dizem assim: uau, o que está acontecendo? Que coisa linda! E outra coisa, irmãos, nós precisamos entender que esse mover ainda está disponível hoje. Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu acredito que esse mover do Espírito Santo, Ruach Kadosh, está realmente disponível, e eu quero ser profeta na vida de você que está me assistindo. A tua igreja, você vai viver esse mover. Com Amém. certeza você vai viver o mover do Espírito Santo. É o que precisa a igreja de hoje em dia. Semana passada nós estávamos falando que precisava falar sobre salvação. Até falando com o pastor Roberto Teixeira, ele falou também. Hoje nós vamos estar falando que também a igreja precisa do mover do Espírito Santo. Mover de Ruach Kadosh na igreja no Brasil. Porque esse mover, através de oração, através das festas, através de jejum, através da busca, através dos líderes buscarem, é o que vai fazer a igreja prevalecer, é o que vai fazer a igreja se firmar, é o que vai fazer as pessoas se converterem. As pessoas precisam se converter, buscarem ao Senhor Yeshua pelo Espírito Santo, e a igreja precisa passar por esse processo, né? Então eu quero que você entenda isso. A tua igreja, você vai viver isso na sua igreja. Pode ter certeza disso, não é verdade? Só enfatizando aqui, pastor, que isso aconteceu por causa de 2 atos de obediência. O primeiro ato foi que Yeshua disse assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram orando, como o Senhor falou, eles estavam orando, buscando a face do Eterno. Foram para a festa em obediência ao mandamento da Torá, ou seja, uma obediência traz outra obediência que desencadeia a manifestação do poder do Eterno. Querido, vamos tirar o princípio juntos. Por isso a Bíblia diz assim: é melhor obedecer
do que sacrificar. Vamos obedecer e o poder do Eterno se manifestará na nossa vida. Eu quero que você, onde você estiver, aqui no Brasil ou no mundo, você agora receba essa unção em nome de Yeshua, que essa palavra que está saindo agora dos meus lábios te alcance e que você seja agora impactado pelo poder do Espírito Santo em nome de Yeshua, porque essa é uma unção que ainda está disponível para os nossos dias. E eu quero te dizer uma coisa: a cada festa que nós celebramos, há manifestações poderosas do Senhor na nossa vida. Aqueles que já participaram de uma festa conosco sabem, e eu gostaria de te convidar para que você celebre as festas bíblicas, faça aquilo que está escrito na palavra. E eu vou te fazer um desafio: se o Senhor não se manifestar gloriosamente, pode cobrar de mim e me dizer que eu sou mentiroso, porque eu tenho certeza que Ele fará grandes coisas entre nós quando nós o obedecermos, porque é isso que nós estamos precisando hoje. Lá em Atos 2, a obediência impactou a vida das pessoas. Hoje, se eu e você obedecermos, nós veremos vidas sendo transformadas. Você vai perceber, ao longo dessas ministrações que nós faremos, que existe um padrão muito lindo de cura e de libertação, que é diferente daquilo que a igreja faz hoje. Mas isso nós vamos deixar para o nosso próximo programa, não é, pastor? Mas ó, eu vou deixando uma novidade para você que está nos assistindo e vai sempre nos assistir. 2018, nós vamos fazer uma agenda das festas bíblicas. Você pode ter certeza, nós vamos falar sobre isso. 2018 nós vamos fazer a festa de Purim, a festa de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot, Chanukah, que é o que está entrando agora, né? É Chanukah que vai entrar a festa no mês que vem, né? E dezembro, né? Dezembro, que vai entrar em dezembro. Todas essas festas nós vamos ministrar. Fala nisso. Nós vamos, se você que é pastor, porque você que é pastora, que é apóstolo, que é líder, quiser convidar o Rabino Mário Moreno para participar dessas festas, para nos convidar, eu vou deixar o nosso telefone aí, para você, pode chamar, nós vamos ministrar lá na tua festa, vamos dar palestra, vamos levar um estudo para a tua igreja. O nosso telefone é 011 96463 0227, deve estar passando ali, né? Está passando os telefones ali. Entra em contato conosco, para a gente estar levando essa festa para a tua igreja. Alguém pode falar assim, um pastor está me assistindo, ele deve estar falando assim, mas como que eu faço? Eu posso ter isso na minha igreja? Pode ter sim. Nós vamos estar falando dessa festa. Falar nisso, nós fizemos uma festa, né, numa igreja de um apóstolo, que foi feito essa festa semana retrasada. Você foi lá ministrar sobre Shavuot, sobre Sukkot, né? A igreja do apóstolo Samuel. Apóstolo Samuel. Um abraço, ele estava assistindo um programa, ele nos convidou, um abraço para ele, que Deus abençoe a vida dele, tá? E pode contar conosco aí, que a gente vai mais vezes na sua igreja, ou a igreja que o pastor, o bispo apóstolo, também nos convidar. Falar em apóstolo, eu quero falar aqui, a produção já falou, vamos falar do jornal Folha Apostólica, né? Meu irmão, o jornal Folha Apostólica é onde tudo começou, esse projeto que nós estamos hoje, chamar Israel, a minha amizade com o Rabino, tudo mais, né? Eu tenho esse jornal já faz 13 anos. O jornal Folha Apostólica é um jornal que tem aí um padrão de excelência a serviço da igreja. Nós trabalhamos com várias igrejas, conselho de pastores. A igreja de São Paulo são centenas, milhares de igrejas que distribuíram esse jornal. Graças a Deus, Deus tem abençoado poderosamente. Se você quiser saber mais informações também sobre o jornal Folha Apostólica, você entra em contato pelo nosso e-mail, folhaapostólica@gmail.com, tudo junto, folhaapostólica@gmail.com, ou por meu telefone, que é 964630227. Você que quer anunciar, quer falar sobre o teu evento, sobre a sua feira, a igreja, teu comércio, enfim, nós podemos estar ali também divulgando no jornal Folha Apostólica. É um jornal que está há 13 anos no mercado. Nós temos parceria com vários eventos. Nós fechamos esse ano uma parceria com a Expo Cristã. Estamos fechando para 2018, muita novidade na Expo Cristã 2018, uma novidade atrás da outra. Nós também temos parceria com os conselhos de pastores. Eu quero mandar um forte abraço a todo o presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Inclusive, eu estou com o presidente de um conselho de pastor aqui do meu lado. Eu quero mandar um forte abraço para o Bispo Valdir, para toda a sua diretoria, sua equipe.
que está nos contemplando hoje, nos visitando, né? Então nós temos bastante coisa para trazer essa conexão com Israel e com a igreja. Bom, eu quero agora tomar uma aguinha, não, um cafezinho. Um cafezinho que emagrece. Você já ouviu falar em café que emagrece, Rabino? Não. Conhece? Esse é o Café Marita. O nosso pessoal vai soltar a vinheta do Café Marita. Depois você vai ver que esse é o café do Brasil, é o café que você toma e emagrece. Então vamos ver esse comercial do Café Marita? Solta aí, pessoal, o comercial do Café Marita. Aí depois eu vou falar, você que quer ser distribuidor desse Café Marita, você que quer conhecer mais, também pode entrar em contato com o nosso telefone e ser um distribuidor de um café que ele emagrece, um café que tem várias proteínas, tem coisas maravilhosas nesse café, e você pode ser nosso distribuidor. Eles vão estar soltando a vinheta do Café Marita, que é uma grande bênção. Esse Café Marita já está sendo bem famoso. Muitas pessoas do Brasil aí conhecem o Café Marita e sabem que é uma grande bênção. E você pode até ganhar dinheiro com isso. Porque, na verdade, Deus nos dá o ministério, nos dá as ferramentas, mas nós temos que ter condições de ganhar um dinheiro, né? E o Café Marita pode te dar essa condição de você ser um distribuidor, ganhando dinheiro, emagrecendo. Eu vou fazer que nem o Jô Soares, a xicrinha do Café Marita aqui. Enquanto o pessoal lá não solta a vinheta, eu vou falar aqui do Café Marita, né? Da xicrinha dele. É o contrário, né? O Jô Soares tinha um programa dele lá, né? Que ele tomava, colocava uma bebida lá. E todo mundo queria saber que bebida era aquela que o Jô Soares tomava. Ninguém sabia, né? A minha aqui é o Café Marita. A minha bebida é o Café Marita. Tá? Embora aqui não tem Café Marita, não, porque a produção colocou água. Mas eu bebo, eu não posso mentir, né? Então aqui tem água, mas a bebida é o Café Marita. Solta a vinheta do Café Marita aí. Bom, tá aí o Café Marita, né? Pessoal, olha, nós estamos falando aqui sobre abençoar Israel, sobre a visão de você abençoar. Eu quero deixar o número de uma conta para você fazer um depósito para o Ministério Chamar Israel. Eles vão estar colocando aí o número da conta para fazer, ok? Esse depósito para chamar Israel. Porque você que quer nos ajudar com essa questão, daqui a pouco vai estar aparecendo aí, ou até no final do programa vai estar aparecendo. Com certeza. Dá conta. Mas, Rabino, nós não estamos terminando aqui, né? Hoje o programa foi muito rápido. Sim, com certeza. Uma hora está sendo pouco. Daqui a pouco eu tenho certeza que eu quero me abençoar para a gente ter condições de ficar mais uma hora aí, pagar mais uma hora do programa, porque Amém. nosso programa está indo muito rápido. Eu preciso falar da viagem para Israel. Você que tem sonho para viajar para a Terra Santa. Olha o nosso fundo ali, a nossa muralha que tem ali, né? Você que quer ir lá pessoalmente, ali no Muro da Lamentação, no muro, orar, buscar a oração ali, você pode participar da nossa caravana que será feita em novembro, né? Isso. Em novembro de 2018, a caravana Shema Israel. O telefone de contato também está ali para a caravana Shema Israel, que será em novembro. Nós vamos fazer uma caravana teológica hebraica. Você vai participar dessa caravana, vai estar fazendo todo o percurso da caravana através do ensinamento. Nós vamos estar ensinando. Exatamente. Durante esse período todinho, você vai aprender junto conosco essa caravana Chamar Israel, tá bom? Entre em contato, venha fazer parte dessa caravana conosco, que será uma grande honra estar com vocês junto aí, e nós pretendemos levar umas 60, 100 pessoas para Israel.
Você é meu convidado. E olha, Israel, Deus é que leva, Deus vai te levar. Amém. Bom, estamos terminando nosso programa. Hoje foi bastante rápido, bastante corrido, né? Eu quero mandar um forte abraço para todas as pessoas. E nós vamos agora para A benção. a bênção final, né? Amém. O Rabino vai fazer a bênção final, ele vai orar pela bênção final ou vamos passar a vinheta? Não, vamos fazer a bênção final e nós já depois vamos... depois tem uma música, né? Ok, o Rabino vai fazer a oração na bênção final e vamos terminar com o louvor do pastor Roberto Teixeira. Vamos orar. Pai, nós queremos abençoar os teus filhos agora com as palavras que estão escritas na Torá, dizendo: Yevarerecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Issa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom beshem Yeshua Mashiach, amém ve amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Yeshua HaMashiach. E também com as palavras que estão escritas na Brit Hadashah, no Novo Testamento, dizendo: Hesed Hadon Yeshua HaMashiach, Ve'ahavat HaElohim, Ve'hitabrut Beruach HaKodesh in kulchem. Que a graça do Senhor Yeshua Messias, o amor do eterno nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Shalom, Shavuot Tov a todos. Nos vemos na próxima semana, em nome de Yeshua. Amém, amém. Shalom, shalom. Vamos aí terminar esse programa com esse louvor abençoado. Pode tocar, louvor. Impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Shema Israel, Eloheinu Adonai Shema